Astrologia cabalística, Anatomia do Destino, por Rory Kenton. Tradução de Maio Miranda, Editora Pensamento, canal Le Conde. Caros ouvintes, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito. Caso você goste deste livro, adquira-o. E caso você goste do meu trabalho e queira auxiliá-lo, isto é possível via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar este trabalho comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon. Os links todos estão no descritivo. Também é possível tornar-se membro aqui do canal. Há diversos valores para a contribuição e também diversos benefícios. Muito obrigada pela presença. Uma boa escuta a todos. 19. O Espírito. O corpo físico diz respeito a existir num lugar e num tempo. Ocupa uma área muito pequena, está restrito a um campo de sensibilidade limitado. Sua duração é muito efêmera, visto que a maior parte dele está se deteriorando e sendo substituída continuamente, de modo que somente uma fração das suas células está presente durante todo o seu tempo de vida. Na verdade, aquilo que aparenta ser tão sólido e permanente para a percepção física é de fato exatamente o contrário. É uma ilusão de substância, assim como a forma deste livro, cujos átomos se desvanecem continuamente e são repostos por outros átomos que compõem as moléculas e fibras das suas páginas. Só a escala de tempo do olho, relativamente lenta, é que não pode perceber a sequência de oscilação entre alguma coisa e nada, que cria a impressão de que o livro está presente, assim como os quadrinhos de um filme, estáticos, porém unidos em sequência, dão a impressão de movimento. Aparentemente, o corpo sutil de um indivíduo é menos substancial, mas na verdade é mais estável porque as mudanças que nele ocorrem são muito graduais, quando comparadas com o metabolismo do corpo carnal. Falando de modo geral, a maioria das pessoas tem um desenvolvimento muito pequeno durante sua vida inteira, de modo que psicologicamente não são muito mais velhas do que o que eram ao nascer. A prova disto é vista em uma enfermaria de qualquer hospital para pessoas idosas, onde a criança essencial é enterrada por tanto tempo atrás da máscara adquirida, de uma personalidade socialmente sofisticada, torna a emergir em sua imaturidade real. Em termos astrológicos, isso acontece quando a parte inferior da psique começa a perder seus poderes, quando a lucidez e a memória de Mercúrio e a vitalidade de Vênus desaparecem conforme o indivíduo entra no estágio final da sua vida. Neste ponto, o princípio da lua dentro da pessoa empalidece e começa a transparecer o brilho do sol oculto e do nível real de desenvolvimento do indivíduo. Tudo isso indica que pouco trabalho consciente foi realizado e que a evolução do organismo psicológico foi deixada a cargo do inconsciente, que é indiretamente ensinado pelas lições da vida que conseguiram penetrar na alma adormecida. A alma é o receptáculo da autoconsciência psicológica. É o lugar onde se realiza a alquimia secreta do metabolismo psicológico. Quando um trabalho é feito, acontecem mudanças sutis, e igual que seu nível metabólico paralelo existente no corpo, há uma sensação de bem-estar ou de mal-estar. Contudo, a escala de tempo da alma não está limitada a um ritmo diário ou mensal, mas aos períodos do Sol, de Marte e de Júpiter, de modo que a alternação entre expansão e constrição é experimentada durante vários anos, com pontos críticos importantes, ocorrendo que estes planetas formam aspectos entre si e com o Sol, que ilumina a experiência e mostra o que ela realmente é. Todo esse trabalho de purgatório marcial e de paraíso jupiteriano purifica e esclarece a alma durante seu período de encarnação, onde ela pode, sob a pressão máxima da existência física, receber todas as causas e efeitos dos 4 mundos corporificados numa pessoa encarnada. Isto dá ao indivíduo uma oportunidade única de perceber coisas que não poderia experimentar se vivesse somente nos mundos superiores. Será lembrado que o mecanismo operacional e o substrato desta informação é a interpretação do espírito na psique e da psique no corpo. Ora, quando começa o processo ascendente de evolução, que é o inverso do processo criativo de descida através dos 4 mundos e entrada na matéria, o ser começa a elevar-se atravessando os vários níveis de consciência. Primeiro o indivíduo torna-se ciente do seu corpo, ou ascendente, vindo depois o nível vegetal da lua e em seguida o nível animal do sol. Na tentativa de tornar-se um ser humano verdadeiro, com consciência e com um código de conduta interior,
que não deve ser confundido com um código de moralidade social, a alma abre lentamente a porta por onde poderá sair do mundo físico e, através da psique, penetrar nos domínios do espírito. O reino do espírito é o mundo de criação. É o nível cósmico de existência mais vasto e menos tangível, porém mais potente do que o mundo psicológico. Na verdade, poderíamos dizer que, em escala, assim como o corpo é materialidade e energia em relação à psique, a substância e a vitalidade da psique são o mesmo para o espírito. Observada através da analogia, é a diferença existente entre o mar e o céu. As águas inferiores correm por todas as partes, mas estão agarradas à terra, ao passo que o ar superior flutua e está livre no espaço. Assim, embora a psique tome a forma dentro da qual é colocada na ocasião do nascimento, o espírito está além dos confins de tal cristalização terrena. Aqui pode ser vista a função da alma, que é a intermediária entre o espírito, a psique e o corpo. Isso é realizado através do eixo central, que é o Sol, situado no meio da árvore psicológica. O ponto de entrada nos domínios do espírito é a elevação ou conversão do Sol psicológico para o terceiro aspecto, ou aspecto cósmico, da essência solar de um indivíduo. Conforme poderá ser visto através do esquema cabalístico das árvores entrefolhadas do corpo, da psique e do espírito, a passagem para o Sol espiritual é pelo Sefirá mais inferior do mundo de criação. O mundo da criação é exatamente o que o seu nome diz, aonde tudo é criado, isto é, trazido da eternidade e colocado no tempo, onde começa a manifestar seu destino e seu propósito. Sua escala é universal, portanto, qualquer relancear de olhos dentro desse mundo tem uma qualidade cósmica. Há muitos exemplos de tais visões. A mais famosa talvez seja Apocalipse de São João, no fim do Novo Testamento, onde o fim do mundo é mostrado ao profeta, em alegoria. Um livro cujo conhecimento não está tão generalizado é o livro hebreu de Enoque, no qual são mostradas a um rabino, numa penetração cósmica, todas as gerações da humanidade e a história de cada uma delas. A escala de tempo deste nível é imensa. Tome, por exemplo, os profetas do Velho Testamento que se especializaram nestas visões cósmicas. A fim de visualizar a queda da Grécia, de Roma e da Pérsia, alguns alcançaram distâncias em tempo equivalentes a vários séculos. Todavia, quando comparadas com aquilo que Buda e Maomé perceberam em seus momentos de consciência cósmica, estas visões alcançam distâncias muito pequenas. Segundo se diz, Moisés teve um vislumbre do que havia atrás da eternidade, que está além do tempo. Mas este é o nível acima da criação, isto é, o nível divino. Astrológica e cabalisticamente vista, a tríade maior, composta por Saturno, Urano e o Sol, abrange aquela parte do mundo do espírito e da criação, existente dentro de um ser humano encarnado. A razão para isso é a seguinte: como já foi dito, o Sol é o eixo central do ser. É o fator de iluminação, a junção de todos os outros princípios planetários e o único corpo realmente celeste, diretamente relacionado com um indivíduo que é composto de matéria estelar, energia e consciência. É o elo de ligação entre a humanidade, as estrelas e a Via Láctea, que pertence ao nível cósmico e galáctico da existência. Assim, é por intermédio do Sol que o indivíduo estabelece uma ligação íntima com estes mundos superiores, e é por isso que ele é tão importante num horóscopo, porque contém o eixo espiritual da natureza do indivíduo. O planeta Saturno, com seu período lento, é que define a feição da vida. É o princípio cósmico cuja função é organizar a experiência na forma de compreensão, conforme os processos vagarosos da razão percebem, com a passagem dos anos, o plano desenvolvido através da vida. Como princípio reflexivo, ele interpenetra, na percepção lenta do Sol e dos planetas inferiores, a importância deste ou daquele evento na reavaliação periódica, em ciclos de 30 anos, da sequência da vida. Como o planeta mais exterior divisável pelo olho nu normal, ele representa a escala de tempo mais ampla e longa, onde o homem pode compreender algo muito maior do que a sua própria experiência. Na antiguidade, Saturno não foi encarado apenas como Cronos, ou o deus do tempo, mas também foi chamado de guardião do umbral. Este título lhe foi dado em reconhecimento da sua qualidade de guardião dos limites existentes entre os mundos natural e sobrenatural. Isto significa que o princípio Saturno, existente na psique, é o limite que uma pessoa bem desenvolvida de modo psicológico, mas não espiritualmente, pode alcançar. Porém,
não ultrapassar. Há muitos exemplos disto na história, onde os mais eruditos pensadores e sábios encontraram uma barreira que o intelecto não pôde atravessar, diante da qual o entendimento perde a razão de ser. É aqui que Urano desempenha seu papel. Urano representa a função intelectual da revelação. É o planeta do momento de inspiração. Conforme a palavra sugere, a inspiração é um inalar do espírito, cuja palavra hebraica ruach também significa vento ou ar. De acordo com alguns cabalistas, este é o elemento simbólico do mundo da criação. A implicação é que o princípio Urano dá acesso aos processos criativos ativos, melhores do que os reflexivos, e assim, nos momentos de revelação, a pessoa tem visões do trabalho real da criação, ao contrário da especulação raciocinada e reflexiva dos seus sistemas, quando encarada pelo ângulo de Saturno. Mais uma vez, a escala é cósmica, mas também é dinâmica, e é percebida nos relâmpagos de gênio e no enorme poder criativo concedido ao recipiente. O influxo de Urano pode ser desastroso no caso de indivíduos despreparados ou desequilibrados. Assim, antes que qualquer pessoa tenha permissão para entrar conscientemente nestes domínios, é necessário que ela passe por um treinamento prolongado e cuidadoso, capaz de habilitá-la a enfrentar qualquer experiência cósmica ou espiritual que possa ocorrer durante o dia, durante a noite ou durante qualquer aspecto de maior importância de Saturno ou de Urano. O planeta Plutão está situado no centro do triângulo espiritual. Este planeta, bastante grande e com uma órbita muito excêntrica, é o membro mais distante do Sistema Solar. Caros ouvintes, é claro, o autor aqui, eu não sei quais informações ele detinha à época, mas sabemos que Plutão é um planeta não bastante grande, é no mínimo algo curioso de estar num texto, porque ele é grande só se for comparado aos outros planetas anões, né? Ele é o maior dentre eles. Contudo, pelo menos até onde se saiba hoje, contudo, perto do Sistema Solar, ele não é bastante grande. Então o autor aqui, ele comete um equívoco, não sei exatamente o porquê, devido a qual informação de sua época, mas, enfim, estejamos atentos a isto. E também, é claro, Plutão não é mais dito planeta, senão planeta anão, etc, etc. Nesse tipo de mérito de questão eu não entrarei, porque penso ser desnecessária. Mas, feitas essas correções, voltemos ao texto. Este planeta, bastante grande e com uma órbita muito excêntrica, é o membro mais distante do Sistema Solar, como dito. Neste esquema, ele representa o ponto de transição entre o Sistema Solar e a Via Láctea. Como tal, acredita-se que sua órbita age como um transformador da energia e da substância que entram e saem do sistema. Este mesmo princípio opera dentro da psique humana. Enquanto Netuno, o planeta situado entre Urano e Plutão, está relacionado com os limites mais exteriores dos ritmos planetários regulares, Plutão não está sob o comando do mesmo conjunto de leis e harmonias. Como já foi dito, sua órbita é muito diferente da de qualquer um dos outros, visto que ele vagueia ocasionalmente dentro da órbita de Netuno, e a tendência do seu caminho é bem distanciada quando comparada com todos os outros planos planetários. Sugeriu-se que ele não pertence realmente ao Sistema Solar, e se a providência é um diretor teatral tão bom com referência a um evento tão insignificante, como um encontro aparentemente acidental de duas pessoas, então devemos acreditar que o estranho relacionamento de Plutão com o Sistema Solar também não é acidental, mas tem uma função cósmica muito definida. Tudo o que pode ser dito é que a especulação sugere que há uma ligação crucial entre aquilo que existe no nosso Sistema Solar e aquilo que existe fora dele. Em termos humanos, isto significa que Plutão provoca profundas mudanças interiores e a observação astrológica confirma. Assim sendo, neste complexo composto pelo Sol, por Saturno, Urano e Plutão, temos uma dimensão cósmica dentro da psique profunda, isto é, para a maior parte da humanidade, há uma possibilidade potencial dentro do inconsciente coletivo que opera na astrologia mundana através da mente de uma nação e de seu destino. Todavia, aqui estamos considerando o princípio em relação com o indivíduo que está evoluindo e que faz contato com este nível dentro de si mesmo. Quando uma pessoa tem trabalhado pelo progresso de sua alma,
ela alcança um determinado ponto em que começa a perceber que sua própria natureza e a dos outros que também estão trabalhando pelo progresso de suas almas está construindo lentamente uma imagem do que o destino está preparando. Torna-se cada vez mais claro que cada vida não é um assunto casual, como um dado jogado no momento do nascimento, mas uma peça cuidadosamente estudada de um grande quebra-cabeça que a mente do ego não tem possibilidade de ver. Conforme diz um provérbio, como pode uma rã saber o que é um oceano? No princípio, este quebra-cabeças só é percebido em fragmentos, com grandes intervalos intermediários. Lentamente, porém, todo o esquema geral é percebido, embora vagamente, por obra dos relâmpagos iluminados de Urano ou da transformação não manifestada de Plutão, que altera vagarosamente a opinião que o indivíduo tem sobre o mundo. Pouco a pouco, a história adquire uma nova significação, e os eventos pessoais ganham uma nova profundidade, conforme ligações sutis com épocas, indivíduos e tempos remotos são reveladas. No início, a maravilha deste despertar de recordações do passado é em si uma fascinação. Depois torna-se assustador em suas implicações, conforme a pessoa que está evoluindo vai percebendo cada vez mais e mais que durante muitas vidas esteve envolvida num jogo vasto, numa competição cósmica na qual ela deve participar como um peão inconsciente, ou então como um cavaleiro consciente, um bispo, ou até mesmo uma rainha ou um rei, conforme algumas pessoas na história são realmente obrigadas a fazer. Esta compreensão coloca em cena a questão da escolha, mas de um tipo superior, no qual é visto o verdadeiro significado do livre-arbítrio. O exemplo clássico disto foi o dilema de Cristo, quando ele viu que tinha que desempenhar um determinado papel a fim de que um novo impulso espiritual pudesse penetrar no mundo ocidental para empurrar o jogo cósmico de volta para o rumo do bem, afastando-o das tendências malignas manifestadas pela rigidez dos estabelecimentos religiosos contemporâneos e pela corrupção dos estados políticos, ambos os quais estavam negligenciando os seus deveres para com a comunidade. Embora somente alguns poucos sejam chamados para desempenhar um papel histórico de tal importância, ainda assim todos nós estamos envolvidos em alguma incumbência do destino cósmico. Todavia, antes de podermos meditar sobre qual seria essa tarefa, temos que examinar o livre-arbítrio na luz da luta interminável entre o bem e o mal, ordem e caos.